Oi, amigo, oi, amiga. Estamos aqui mais uma vez reunidos para darmos continuidade aos nossos estudos relacionados ao Direito Processual Civil 2. Esta semana, que é a semana última, temos 2 semanas para que vocês pudessem elaborar as respostas referentes à avaliação 2 semanas que eu espero estejam sendo de muito estudo, muito debate e, como consequência, muito proveitosa para todos. Mas nessa última semana eu não gostaria de não vou deixar, na verdade, de apresentar o último ponto dos conteúdos programados. Com esse conteúdo que nós vamos apresentar hoje, obviamente não vai cair na prova, mas isso não quer dizer que não tem importância para a disciplina de recursos no âmbito do direito processual civil. Nós fechamos tudo que foi programado, apesar de todas as dificuldades, de todos os percalços que se impuseram a nós ao longo desse semestre tão atípico, mas nós vamos conseguir cumprir rigorosamente todo o conteúdo que foi planejado e espero, minha avaliação é positiva, mas também quero ouvir o retorno de vocês, espero que de maneira muito proveitosa, com qualidade. E para encerrarmos com chave de ouro o conteúdo do Direito Processual Civil 2, eu vou apresentar para vocês 2 recursos na mesma aula. Por que 2 recursos na mesma aula? Porque eles estão intimamente relacionados. São recursos que têm previsão na própria Constituição Federal, a respeito de todos os outros recursos de que nós tratamos até aqui. Eles são recursos previstos no Código de Processo Civil, o que não é pouco. Mas com relação a estes 2 recursos, que são objeto da nossa aula hoje, a sua previsão consta da própria Constituição Federal, um capítulo que se relaciona ao chamado direito processual constitucional. O que nós podemos compreender por direito processual constitucional? Há vários entendimentos. Se pode falar na perspectiva das regras e princípios de direito processual que constam na Constituição Federal, dentre o que nós incluímos a disciplina relacionada ao recurso extraordinário e ao recurso especial, mas também por processo constitucional, muitos autores vão entender o processo de controle de constitucionalidade, que é a verificação de se uma lei está ou não de acordo com a Constituição, logo, se ela é ou não é constitucional. Mas isso é matéria lá, professor de Direito Constitucional, e a quem nós deixamos as perspectivas, as observações e os ensinamentos correlatos. Para hoje, nós queremos tratar de 2 recursos específicos, são chamados recurso extraordinário e o recurso especial. Como eu disse, ambos têm previsão na própria Constituição Federal. Para que possamos logo adiantar, 2 questões me parecem um bom começo para a nossa observação, para os nossos estudos. Primeira observação: o recurso extraordinário, ele é dirigido ao Supremo Tribunal Federal, enquanto o recurso especial ele é dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, ao STJ, portanto. Então, embora ambos os recursos eles tenham previsão na própria Constituição Federal, um primeiro critério que os distinguirá é exatamente a quem eles são destinados: ao Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário; ao Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial. Abrindo um pequeno parênteses, cabe discutir, ou fazer algumas meditações, algumas observações a respeito do princípio do duplo grau de jurisdição,
E essas observações vão nos fazer compreender a verdadeira dinâmica e a razão de ser desses dois recursos especiais. Conforme nós sabemos, existe o princípio, na teoria geral dos recursos, nós começamos discutindo isso, existe o princípio do duplo grau de jurisdição, que alguns vão discutir. Nós remetemos àquelas aulas primeiras, onde nós trouxemos esse assunto. Alguns doutrinadores vão discutir. Realmente, o princípio do duplo grau de jurisdição é um princípio efetivo que existe no direito brasileiro? Uns vão dizer que sim, outros vão dizer que não, porque existe no sistema processual, no sistema jurídico brasileiro, a possibilidade de decisões irrecorríveis. Um exemplo aqui, a decisão o crime comum praticado pelo presidente da República no exercício do mandato. Ele tem que ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Ora, a primeira instância dessa ação, desse processo, é o próprio Supremo Tribunal Federal. Como eu posso falar de duplo grau de jurisdição se da decisão do Supremo não cabe recurso? Então, mais ou menos nesse sentido a discussão que é trazida à baila nos estudos doutrinários. Portanto, existem decisões que estão submetidas a um único grau, embora a grande maioria das decisões, a massa dos processos judiciais, está sem dúvida submetida a 2 graus de jurisdição. Ordinariamente, no caminho natural, fora aqueles competências, os foros privilegiados em razão da pessoa, em razão da matéria, etc. Matéria que foi discutida lá no Direito Processual Civil 1. Fora esses casos especiais, a regra é que o processo se inicia na primeira instância, na Justiça Estadual, na primeira instância da Justiça Federal ou de alguma justiça especial, conforme seja a matéria ou seja a pessoa que esteja controvertendo. E da decisão de primeira instância, cabe recurso na Justiça Estadual, recurso para o Tribunal de Justiça. Na Justiça Federal, recurso para o Tribunal Regional Federal respectivo. Na Justiça do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho. Na Justiça Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral, e assim sucessivamente. Portanto, a regra no direito brasileiro é que existem sim 2 graus de jurisdição. Entretanto, não existe o princípio do triplo grau de jurisdição. E no caso do recurso extraordinário e do recurso especial, em princípio, nós vamos estar exatamente nessa perspectiva do 3º grau. Porque a ação, em regra, ela foi julgada na primeira instância. Juízo de piso, juízo de 1º grau. Na Justiça Estadual, no juiz da vara da comarca. Depois da decisão do juiz, houve, em regra, é o caminho natural, uma apelação. Ora, a apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria que foi discutida. Portanto, eu tenho aqui o 2º grau de jurisdição. Então, quando o tribunal decide o recurso de apelação, ele esgota a 2ª instância. Foi cumprido o duplo grau de jurisdição. Então, como assim é possível enviar esse processo para uma 3ª instância? Se o princípio que vige no direito brasileiro é o princípio do duplo grau, o recurso, para responder essa pergunta, vou dizer que o recurso extraordinário e o recurso especial, ambos, são recursos, excepcionais, que só poderão ver discutidas específicas matérias. Enquanto o recurso de apelação, e a regra, a maioria dos recursos, é de fundamentação livre, o recurso especial e o recurso extraordinário, eles são de fundamentação restrita. Somente determinadas matérias, específicos fundamentos, poderão ser discutidos nestes respectivos recursos. Então, por isso que se diz que é dirigido a instâncias especiais. Não existe uma 3ª instância no sentido mais técnico, mais adequado dessa expressão. Existe uma instância especial que só pode funcionar, só pode ser acionada para decidir específicas matérias. No caso do recurso especial,
a regra, há uma série de hipóteses de cabimento, nós vamos já vê-las. Mas a regra geral, grosso modo, é que o recurso especial ele serve para uniformizar a jurisprudência nacional. Ora, as decisões de segundo grau são tomadas por diferentes tribunais. O segundo grau de uma determinada ação, de uma determinada causa, é o tribunal de um estado do Ceará, de uma outra causa de outro estado do Pernambuco, de outra causa de um terceiro estado. Pode acontecer, e na prática acontece, que cada um desses estados, exercitando a função de segunda instância, vão decidir de maneira diferente o mesmo direito. Há decisões contraditórias. Então, se eu entrar com uma ação no tribunal ou na Justiça do Ceará, eu vou ter um resultado. Porque o Tribunal de Justiça do Ceará consolidou, pacificou um específico resultado. Mas se eu entrar com a mesma demanda em um segundo estado, o resultado pode ser outra, porque o tribunal desse outro estado pode ter pacificado de maneira diferente a mesma questão. Então, existe a hipótese concreta de conflito de jurisprudência, de entendimentos de diferentes tribunais. O recurso especial ele tem essa função principal de uniformizar a jurisprudência, fazer com que uma determinada matéria seja conhecida de maneira pacífica, idêntica por todos os tribunais. Quem pode fazer isso? A decisão do tribunal A pode prevalecer sobre a decisão do tribunal B? Obviamente que não. É preciso um tribunal especial, de uma instância especial para fazer isso. Quem faz isso? Superior Tribunal de Justiça. Repetindo, há outras hipóteses, mas a principal é esta. E a mesma ideia vale com relação ao Supremo Tribunal Federal. Pode ser que, na segunda instância, as decisões de diferentes tribunais não só não sejam uniformes, mas que contrariem a Constituição Federal. Quando houver decisões não uniformes referentes à Constituição Federal, ou mesmo decisões contrárias ao sentido da Constituição, quem interpreta a Constituição, o último intérprete, todo juiz interpreta a Constituição. Todo jurista interpreta a Constituição. É lícito a qualquer cidadão interpretar a Constituição. Contudo, a derradeira interpretação da Constituição caberá sempre ao Supremo Tribunal Federal. Então, quando um tribunal em segunda instância deliberar contrário a uma decisão que, em essência, for contrária ao texto da Constituição Federal, caberá o recurso extraordinário. Então, grosso modo, estas são as principais, não as únicas, hipóteses de cabimento do recurso extraordinário, dirigido ao Supremo Tribunal Federal, e do recurso especial, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Em geral, aí quando nós vamos observar, e é bom, vocês já são estudantes de processo civil, já estão concluindo a segunda disciplina de Direito Processual Civil, é bom começarem a se familiarizar com a jurisprudência, com as decisões dos tribunais. Então é bom consultarem os próprios sites dos tribunais como sites especializados em jurisprudência. E nestes sites especializados, vocês vão ver muito nas ementas, que é um tipo de resumo condensado da matéria que foi decidida naquele recurso, vocês vão ver muito a expressão, essa grafia RE, o R e o E em letras maiúsculas, e RESP, o RE em letra maiúscula e SP em letras minúsculas. São as siglas relacionadas ao recurso extraordinário e ao recurso especial. As principais diferenças, as principais distinções entre um e outro são estas. As hipóteses principais de cabimento do recurso extraordinário e do recurso especial especificamente são essas. Agora, esses dois recursos, eles vão possuir uma série de padrões idênticos, certo? Então, como todo recurso, ambos possuem efeito devolutivo. Recurso especial, recurso extraordinário tem efeito devolutivo? Sempre. A regra é que os recursos possuem efeito devolutivo. Certo? A regra é que todo recurso possua efeito devolutivo. Aí tem até uma questão lá da prova. É possível algum recurso que não tenha efeito devolutivo?
Tem uma controvérsia doutrinária que sobre isso eu deixo para devolutiva da avaliação respectiva. Mas sim, a regra é que todo recurso tem efeito devolutivo. Esses dois recursos, obviamente, têm efeito devolutivo. Porém, eles são recursos de fundamentação vinculada. O que quer dizer isso? Só podem ser discutidas específicas matérias, específicos fundamentos, específicas questões nos respectivos recursos. No caso do recurso extraordinário, matéria de ordem constitucional. No caso do recurso especial, conflito de jurisprudência, também o desrespeito à lei federal. Assim como o recurso extraordinário ele serve para enfrentar o desrespeito à lei, à Constituição Federal, o recurso especial tem essa mesma finalidade quando a decisão contrariar a lei federal. Um caso, quando contrariar a Constituição, no outro caso, quando contrariar a lei federal. Eu já estou antecipando outra hipótese de cabimento do recurso especial. Mas só naquelas hipóteses expressamente previstas na própria Constituição Federal é que caberá estes respectivos recursos. É isso que quer dizer recurso com fundamentação vinculada. Eu não posso simplesmente dizer, eu acho que essa decisão é injusta. Eu acho que o juiz, o tribunal avaliou mal os fatos. Não. Eu só posso argumentar aquelas fundamentações, aquelas hipóteses de fundamentação previamente estabelecidas na lei. E outra grande característica comum ao recurso extraordinário, assim como ao recurso especial, é que eles não admitem reexame de provas. Não se pode, obviamente, não se pode produzir novas provas, mas também não se pode pretender que o tribunal de instância especial, o STJ e o STF, reexamine a prova que foi produzida. Então, aquela matéria, aquelas afirmações trazidas no acórdão. O acórdão é a decisão colegiada do segundo grau. Aquelas decisões trazidas no acórdão, referente aos fatos, se o acórdão diz assim, o réu praticou o fato A. Está provado que o réu praticou o fato A. Você não concorda, não. Ainda, a prova é insuficiente, não há prova de que ele praticou esse fato. Não adianta voltar a discutir essa questão no recurso especial nem no recurso extraordinário, porque esses recursos não admitem o reexame de provas. As provas, os fatos estão pacificados. Não se pode controverter a respeito dos fatos. E aí, se o tribunal afirmar uma mentira, um fato que evidentemente não aconteceu, e se a parte possuir uma prova, uma contraprova que possa desmentir os fatos tais quais afirmados no acórdão, aí há outros caminhos. Por exemplo, ação rescisória, por exemplo, ação de nulidade de sentença. Há outros caminhos processuais. Não o do recurso extraordinário ou do recurso especial. Caminhos que não são fáceis esses outros, mas há, em tese, esta possibilidade. Então é isso que queremos dizer quando afirmamos que nem no recurso especial, nem no recurso extraordinário se admitirá o reexame de provas. Seguindo aqui, nós nos deparamos agora com o artigo 105 da Constituição Federal. Exatamente é esta a regra da Constituição que vai dizer em quais hipóteses cabe o recurso especial. O artigo 105, as competências do Superior Tribunal de Justiça. Aqui, no capítulo que a Constituição fala sobre os órgãos do Poder Judiciário, na seção que ela fala sobre os órgãos do Poder Judiciário. Dentre elas, obviamente, temos o Superior Tribunal de Justiça. Dentre as competências, o princípio do juiz natural, dentre as competências do Superior Tribunal de Justiça, cabe aqui o inciso 3 do artigo 105. Julgar em recurso especial, olha aí, nosso recurso, as causas decididas em única ou última instância, olha só cabe recurso especial quando as causas forem decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais do Estado, do Distrito Federal, dos territórios, quando a decisão recorrida. Certo? Então, contra que tipo de decisão cabe o recurso especial? Decisão
da qual não se comporte outro recurso. Em única ou última instância, se da decisão comportar outro tipo de recurso, não cabe recurso especial. Salvo a hipótese do recurso extraordinário. Ainda vamos já falar um pouquinho. Mas essa decisão de única ou última instância tem que ser de um tribunal regional, tribunal do Estado, do Distrito Federal ou dos territórios. Se a decisão de única ou última instância for do Tribunal Regional Eleitoral, não cabe recurso para o STJ. For do Tribunal Militar, não cabe recurso para o STJ. For do Tribunal Regional do Trabalho, não cabe recurso para o STJ. Porque das decisões desses tribunais, cabe recurso para outro tribunal, outros tribunais de instância especial. Que é a mesma ideia. O Tribunal Superior Eleitoral é um tribunal de instância especial. A mesma ideia do STJ, ele não julga qualquer coisa, ele não revisa fatos. Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior Militar, mesma ideia. São tribunais de instância especial, não no sentido próprio, numa afirmação mais técnica, tribunais de terceira instância. Não, porque propriamente não existe a terceira instância, existem instâncias especiais. E exatamente por isso, na instância especial, só se podem discutir fundamentos específicos previamente estabelecidos na própria Constituição. Então, sabendo de quais tipos de decisões cabe o recurso especial, quais são os fundamentos possíveis, quais são os fundamentos, as teses essenciais que podem ser deduzidas neste recurso especial. Essas hipóteses aqui das letras A, B e C do inciso 3 do artigo 105 da Constituição. Cabe recurso especial da decisão de última ou única instância que contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. A decisão de segunda instância contrariou, foi contra, é contrafeta, é contraditória a uma lei federal ou a um tratado. Tratado, em princípio, ele vai ter o mesmo nível hierárquico de uma lei ordinária. Em princípio, porque eu tenho a possibilidade de que esse tratado ele verse sobre direito fundamental. Se o tratado versa sobre direito fundamental e foi ratificado pelo Congresso Nacional através do mesmo processo legislativo qualificado das emendas à Constituição, então ele será considerado como constitucional, a própria Constituição. E aí caberá não recurso especial, mas recurso extraordinário. Mas, nessa hipótese específica, quando o tratado não versar sobre direitos fundamentais, então cabe recurso especial. Quando ele contraria o tratado, porque o tratado tem o mesmo grau hierárquico da lei ordinária, ou mesmo quando ele contraria a decisão, contraria a própria lei federal, qualquer lei federal. Segunda hipótese, quando julgar válido ato de governo local contestado em face da lei federal. O ato do governo do estado do Ceará é válido apesar do que diz o artigo tal da lei tal. Então, é a mesma ideia, na verdade, do inciso A, mas o Constituinte resolveu especificar ainda mais nessa questão. Ou, quando der a lei, inciso 3, inciso C, quando der a lei federal, a linha C, perdão, quando der a lei federal, interpretação divergente daquele haja atribuído outro tribunal. Aí é aquela história que eu já falei, das contradições de jurisprudência. O tribunal A julga de uma tal maneira, o tribunal B julga de uma outra tal maneira. A contrariedade, a contradição entre o julgado de um tribunal e de outro. E aí é a hipótese propriamente em que o Superior Tribunal de Justiça vai uniformizar, fazer o papel de uniformizador da jurisprudência. Então, aqui estão as três hipóteses de cabimento do recurso especial. Eu vou encontrá-las no artigo 105, inciso 3 e alíneas da própria Constituição Federal. Simples assim. A Constituição Federal agora, no artigo 102, ela vai falar do recurso extraordinário. O recurso extraordinário, nós já sabemos,
ele é dirigido ao Supremo Tribunal Federal. E segundo o artigo 102, inciso 3 e alíneas, ao Supremo Tribunal Federal compete julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única última instância, quando? Única última instância, a mesma expressão que está lá no artigo 105. Só que lá no artigo 105, vem dizendo, as decisões de única última instância dos tribunais regionais, dos tribunais estaduais. Porque ali no artigo 105 se está excluindo as decisões de única ou última instância do Tribunal Regional do Trabalho, do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral, do Tribunal Regional Militar. Porque estas decisões específicas são dirigidas a órgãos especiais próprios. Aqui não há essa expressão dos tribunais regionais, dos tribunais estaduais, nada disso. Simplesmente, decisão de única ou última instância. Não importa o tribunal agora. Decisão de única ou última instância de qualquer tribunal que contraria a Constituição Federal, grosso modo, ou que se encaixe em qualquer das hipóteses de cabimento do recurso extraordinário, dessa decisão cabe recurso extraordinário. E cabe recurso extraordinário das decisões de única ou última instância que contrariar o dispositivo dessa Constituição, da Constituição Federal, artigo 102 da Constituição. Declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Ali no inciso que nós lemos referente ao STJ, negou vigência ao tratado ou à lei federal. E não, o tribunal declarou a inconstitucionalidade do próprio tratado ou da própria lei federal. É possível a um tribunal ou genericamente a qualquer juiz declarar a inconstitucionalidade de uma lei? Óbvio que sim. É o chamado controle difuso de constitucionalidade. No caso concreto, qualquer juiz pode, sem a menor sombra de dúvidas, declarar inconstitucional um artigo qualquer, de uma lei qualquer. Então, se essa decisão do tribunal declara a inconstitucionalidade de uma lei, cabe dessa decisão recurso extraordinário. Julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Lá no inciso relativo ao artigo 105 do recurso especial, é quando o tribunal julga válida ou não um ato de governo em face da lei federal. Aqui é em face da Constituição Federal. Ou no inciso D, julgar válida lei local contestada em face da lei federal. Certo? Por quê? Como assim? Se o Supremo Tribunal Federal ele julga o recurso extraordinário quando ele é contrário à Constituição Federal? Porque, em última instância, a lei local, quando ela entra em contrafação com a lei federal, é uma questão de foro constitucional. Por quê? Se está discutindo aqui, em última instância, a questão da competência legislativa. Quem tem competência para legislar sobre determinada matéria? Então, em última instância, quem vai dar essa resposta é a própria Constituição Federal. As competências legislativas dos respectivos entes estão disciplinadas na Constituição Federal. Então, em última instância, essa decisão aqui, do inciso D, apesar dele estar falando de lei federal, como nós temos um choque de competências legislativas, ela remete à competência da própria Constituição, a uma matéria, a competência que é uma matéria relacionada à própria Constituição Federal. Então, por isso, se justifica a inclusão desse inciso D no artigo 102, né? Que pode parecer estranho, pode parecer que seria mais adequado nós falarmos da competência aí para o recurso especial. Certo? E, enfim, uma novidade trazida aqui no parágrafo 3º do artigo 102, uma novidade trazida pela emenda constitucional número 45. Vai dizer assim, no recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral da questão,
ou das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 de seus membros. O que é repercussão geral? Repercussão geral significa aquela causa, a decisão daquela causa tem que ter uma relevância social geral. Aquela repercussão tem que, de alguma maneira, influenciar em algum número de causas relevantes, importantes, e aquela matéria tem a relevância em si mesma para a sociedade. Então, é um novo requisito trazido pela emenda constitucional número 45. Entretanto, não há clareza nem nos trabalhos doutrinários, nem mesmo nos precedentes construídos pelo Supremo Tribunal Federal a respeito do que significa essa expressão repercussão geral. Então aqui nós entramos na seara dos chamados conceitos jurídicos indeterminados, que vão remeter a um subjetivismo tantas vezes perigoso do tribunal. Então, em última instância, a ideia de repercussão geral é essa, que tenha importância, que tenha relevância. Mas, em última instância, quem vai dizer se propriamente aquela matéria específica tem ou não tem repercussão geral, no caso concreto, é o próprio tribunal, que é uma decisão, para não dizer arbitrária, eu vou dizer, é uma decisão discricionária do tribunal, do próprio tribunal. Isso remete a um subjetivismo muito profundo, isso é objeto de críticas pertinentes, na minha visão, de importante parte da doutrina, certo? De grandes estudiosos do direito processual, do direito como um todo, mas do direito processual de uma maneira muito específica, os constitucionalistas inclusive, mas é assim que está posta a questão no direito presente. Agora, uma pergunta. Pode ser que a mesma decisão, vamos dizer que eu tenho aqui um acórdão de um tribunal. O acórdão desse tribunal, as decisões judiciais, as sentenças, né? Acórdão é um tipo de sentença, ele põe fim ao processo, ele resolve a lide. Uma sentença pode ter capítulos, o acórdão também, obviamente. Pode ser que no primeiro capítulo ele delibere de tal forma que aquela deliberação contraria uma lei federal. A lei federal diz tal coisa, mas o acórdão julgou diferente da letra da lei. Mas no outro capítulo, além de contrariar a lei federal, ele também contrariou a Constituição. Pode ser que, ao mesmo tempo em que, outro exemplo, um acórdão contraria a Constituição, ele tenha decisão, ele decida de maneira diferente de outros tribunais, a disformidade da jurisprudência, desuniformizá-la em face da lei federal. É possível, olha só, que diante de uma mesma decisão de única ou última instância, caiba concomitantemente tanto o recurso especial quanto o recurso extraordinário. Porque no exemplo que eu estou colocando aqui, ó, nessa primeira parte aqui, a parte que contraria a lei federal, cabe recurso. Recurso especial, olha só. Na outra parte, que contraria a Constituição Federal, cabe recurso. Qual recurso? Recurso extraordinário. E aí, você, advogado dessa parte, o que você faria? Você entraria com recurso especial ou entraria com recurso extraordinário? Porque vamos lembrar, onde fica o princípio da unirrecorribilidade das decisões? Nós não estudamos isso na teoria geral dos recursos? Das decisões judiciais, que comportem recurso, só deve comportar um recurso, não cabem dois recursos. O exemplo lá do agravo de instrumento, a decisão tomada na sentença que antecipa a tutela. Em princípio, caberia agravo de instrumento, contudo, em nome da unirrecorribilidade das decisões, o recurso cabível é a apelação, não é o agravo de instrumento.
E agora, como é que nós podemos resolver essa questão? Bom, aqui, especificamente, eu vou ter uma exceção àquela regra. Aqui, especificamente, nesta hipótese, e é nessa estreita hipótese somente, será possível o ajuizamento de 2 recursos. Então, neste caso específico, no prazo do recurso, no prazo comum de 15 dias, a parte irá interpor 2 recursos. Um recurso especial, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, outro recurso extraordinário, dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Protocolados os recursos, recebidos os recursos, pode ser que eles não sejam recebidos, pode ser que seja recebido um, outro não, há diversas possibilidades, mas uma vez recebidos esses recursos, eles serão processados, primeiro, o recurso especial, segundo, o recurso extraordinário. É uma ordem. Primeiro o recurso vai para o STJ, depois ele vai para o Supremo Tribunal Federal. Mas eles foram interpostos no mesmo momento, diante do mesmo prazo. Então, um detalhe muito importante, uma peculiaridade bem própria, bem comum desses 2 recursos. Recursos bem específicos, né? O cabimento deles é específico, o protocolo deles, né? O ajuizamento deles, apesar de ser também em 15 dias, mas tem requisitos próprios. Primeiro requisito, repercussão geral. Se o recurso for de recurso extraordinário, tem um tópico específico que tem que ser aberto na petição. A parte tem que dizer em que consiste a repercussão geral. Tem que demonstrar, fundamentar por que há uma repercussão geral. No caso tanto do recurso especial quanto do recurso extraordinário, é outro requisito comum, mas que a parte tem que fazer referência, é o chamado pré-questionamento. Exatamente o tema desse nosso próximo quadro. Então, no recurso especial ou no recurso extraordinário, tem que se abrir um item específico da fundamentação que questione, que revele, na verdade, que especifique o pré-questionamento. Pré-questionamento quer dizer o seguinte, que aquela matéria necessariamente tem que ser decidida. Aquela matéria questionada do fundamento tem que ter sido objeto de deliberação por parte do órgão que recorreu. De quem está recorrendo, na verdade. Então, se está se afirmando que aquela decisão contraria a lei federal, é preciso que o tribunal, expressamente, literalmente, tenha deliberado de tal sorte que fique evidente a contrafação, a contrariedade à lei federal. Não pode ficar implícito essa contrariedade, nem à lei federal, nem à Constituição Federal. No dissídio de jurisprudência, quando tribunais diferentes decidem de maneira distinta, é preciso também que se demonstre que decisões paradigmas, não é só dizer genericamente decisões de tribunais, não, tem que se dizer quais são as decisões de que tribunais e qual o conteúdo dessas decisões. O seu conteúdo, inclusive, deve integrar como anexo a petição do recurso, as razões do recurso. Então, pré-questionar significa que a matéria que vai ser objeto do debate, da deliberação, tem que ter sido discutida no tribunal. Em princípio, explicitamente. O Código de Processo Civil de 2015, ele muda para melhor essa sistemática. Porque antes, no Código de 1973, era preciso que essa discussão fosse explícita. A parte tinha que dar um jeito de obrigar o tribunal a se pronunciar sobre aquela matéria. Hoje é possível um meio onde isso eventualmente não seja feito. Vamos lá. Pré-questionamento quer dizer que para que tanto o recurso extraordinário quanto o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento pelo tribunal recorrido no acordo impugnado da questão de direito que é o objeto do recurso excepcional, seja o recurso extraordinário, seja o recurso especial. Esse enfrentamento pode ser expresso ou implícito. No mundo ideal tem que ser expresso, o tribunal tem que dizer claramente. Mas pode ser que a parte tenha
evocado a tese, mas o tribunal se calou. A parte diz, olha, é preciso respeitar a Constituição em tal parte. O artigo tal da Constituição comanda que o tribunal tome tal atitude. O tribunal não tomou aquela atitude, mas também não disse, não fez enfrentamento direto da matéria constitucional, não fez referência à Constituição. Para fim de pré-questionamento, a parte precisa desse enfrentamento do tribunal. O que é que ela pode fazer? Ela pode entrar com embargos de declaração. Houve omissão, é uma hipótese de omissão. Se o tribunal foi omisso, à parte cabe propor os embargos de declaração. Aí a parte propôs os embargos de declaração. Olhe, tribunal, senhores juízes, órgão jurisdicional do tribunal, nós fizemos tal fundamento, nós fizemos uso de tal fundamento. E o tribunal simplesmente passou a largo, ele não enfrentou esse nosso fundamento. É preciso que o tribunal enfrente, mesmo que seja para indeferi-lo. Houve uma omissão, é uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. Mas vamos dizer, o tribunal se calou de novo, ele respondeu aos embargos de declaração, mas novamente não enfrentou o problema. Aí cabe novos embargos de declaração. Cabe, uma pergunta que podia ter sido feita na prova, cabe embargos de declaração da decisão de embargos de declaração? Cabe embargos de declaração, sim. Resposta positiva. É um exemplo. Mas aí a novidade do Código de 2015, se nessa segunda vez, desse segundo embargo, o tribunal insistir na omissão, então o Código do Processo Civil presume que o tribunal enfrentou a questão para indeferi-la. Então, para fins de recurso especial, para fins de recurso extraordinário, mesmo diante dessa omissão, houve um enfrentamento implícito. É isto que quer dizer. Quando, mesmo instigado sobre uma tese levantada pela parte vencida, o tribunal permanece silente sobre ela, é necessário manejar o recurso de embargo de declaração, sob pena de não ser reconhecido o pré-questionamento. E o artigo 1025 do Código de Processo Civil exatamente traz a resposta que eu acabei de dar. Se houver nova omissão, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fim de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. É isso que quer dizer. Se a parte enfrentou nos embargos, o tribunal seguiu sendo omisso, então cabe novos embargos de declaração. Insistiu na omissão, então está sanada a irregularidade. Aí já é o caso de interpor um novo recurso, o próprio recurso extraordinário ou o próprio recurso especial, conforme seja o caso, e não se poderá revocar a ausência de pré-questionamento. O pré-questionamento já foi feito pelos próprios embargos, implicitamente foram enfrentados pelo tribunal, no que pese, na prática, a sua omissão, o seu silêncio. Eu sempre tento ser rápido, consumir o menor tempo possível nessas videoaulas, mas acho que vocês percebem, são necessárias sim essas ponderações, essas considerações que eu faço, sob pena da coisa ficar muito superficial, ficar muito mal explicada. Eu espero que vocês compreendam a demora, às vezes um tanto, a longevidade, né? Um tanto grande dos vídeos que nós postamos. Mas estamos acabando, é o último assunto do semestre. Na próxima semana nós vamos apresentar a devolutiva da avaliação e tomarmos as últimas medidas, as últimas providências para o encerramento do semestre. Então, desejo que esse vídeo receba a todos com saúde, com prosperidade, com alegria e com muita vontade de, no próximo semestre, começarmos mais uma etapa da nossa batalha. Espero, né? A perspectiva é essa, e já presencialmente. Então, um grande abraço para vocês e até
o nosso próximo encontro, se Deus quiser.